Há palavras que mudam destinos, não porque são mágicas, mas porque nascem de uma consciência desperta. Existe uma forma de falar com o universo, não com a voz, mas com a vibração, e o nome disso é intenção escrita. O que você escreve com fé, o universo lê como decreto. O que você escreve com medo, ele entende como ordem de escassez, e talvez o dinheiro não esteja fugindo de você. Talvez apenas esteja obedecendo à carta invisível que sua mente tenha enviado, repetidamente, sem que você perceba. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. É o cansaço de quem trabalha, se esforça, faz tudo o que aprendeu, e ainda assim sente que o dinheiro escapa por entre os dedos. É como se a abundância fosse um horizonte que recua cada vez que você tenta se aproximar. Joseph Murphy chamava isso de prisão vibracional do desejo em falta. O problema não é desejar, mas desejar a partir da ausência. Quando a emoção dominante é carência, o subconsciente grava o código da escassez. Murphy dizia: o subconsciente é movido por imagens e emoção. Quando você escreve, imprime nelas a força criadora do verbo. A palavra escrita é o pincel com que o espírito pinta sua realidade. E Neville Goddard completava: assuma o sentimento do desejo realizado. A carta, então, não é um pedido, é a materialização de uma fé viva, uma declaração vibracional de que o que se deseja já é. Joe Dispenza explica isso com precisão científica. Quando você escreve com emoção elevada, o cérebro e o coração entram em coerência. As palavras se tornam sinais eletromagnéticos que viajam pelo campo quântico, informando o universo sobre o estado de consciência que você escolheu sustentar. A escrita é um ato sagrado. Quando a caneta toca o papel, a energia invisível se transforma em geometria. O pensamento ganha corpo, a intenção ganha forma e a fé se converte em direção. É por isso que a carta quântica não é superstição, é ciência espiritual. Imagine a cena: você sentado, em silêncio, diante de uma folha em branco. O mundo lá fora segue ruidoso, apressado, mas dentro de você, a quietude. Nesse instante, algo se abre. O verbo se faz ponte entre o invisível e o tangível. As palavras se tornam códigos vibracionais e o papel se transforma em altar. Murphy dizia que o subconsciente é o servo fiel da emoção dominante. Então, quando você escreve com fé, é como se estivesse entregando ao universo um bilhete assinado com o selo da certeza. A carta não é uma súplica, é um lembrete, uma forma de dizer à mente: isto já é verdade. A mente humana foi criada para traduzir energia em matéria. Toda ideia é um embrião vibracional, e o ato de escrever é o momento em que esse embrião começa a ganhar forma. A palavra é o útero do milagre. Por isso, a carta quântica ao dinheiro não é um texto sobre riqueza, é uma invocação de valor. É o encontro da fé com o verbo, do invisível com o visível. Ela é a oração silenciosa que não pede, declara, não implora, manifesta, porque no fim, a abundância não é algo que se conquista, mas algo que se recorda. E a escrita é apenas o instrumento que nos faz lembrar que o Criador já mora dentro de nós. A carta é o bilhete que a alma envia ao universo, não para pedir o impossível, mas para confirmar que o impossível já foi criado. Muitos buscam prosperidade, mas o fazem vibrando carência. O dinheiro, como toda forma de energia, não obedece à intenção verbal. Ele responde à vibração predominante, e a mente que pede em desespero, sem perceber, reafirma o estado de falta. Joseph Murphy dizia que você não atrai o que deseja, mas o que sente como verdadeiro. É essa diferença sutil que separa o fluxo da abundância do ciclo de escassez. Quando alguém pensa, eu quero dinheiro, o subconsciente ouve, eu não tenho dinheiro. E assim, essa mensagem se torna uma ordem vibracional que o universo cumpre fielmente. O subconsciente não entende metáforas, nem intenções. Ele traduz emoções. Por isso, a prosperidade não começa no bolso, começa no sentimento de merecimento. A neurociência espiritual explica que o sistema límbico, responsável pelas emoções, associa cada ideia a um padrão químico. Se a ideia de dinheiro estiver ligada à emoção de medo, culpa ou esforço, o corpo reage como se a prosperidade fosse ameaça. O resultado é paradoxal. Quanto mais se busca, mais distante ela parece estar. O dinheiro não foge,
apenas se mantém em coerência. Ele vibra em uma frequência neutra, e essa neutralidade é regida pela lei da correspondência. O semelhante atrai o semelhante. Assim, quem vibra culpa atrai circunstâncias que confirmam a culpa. Quem vibra gratidão atrai oportunidades que ampliam a gratidão. Murphy chamava isso de a matemática invisível da mente. Tudo o que você pensa e sente soma ou subtrai energia do seu campo. O medo é uma dívida vibracional. A fé é o investimento que multiplica. Bruce Lipton, ao estudar a biologia das crenças, demonstrou que as emoções influenciam o comportamento celular. Quando há medo constante, o corpo entra em modo de defesa e contrai energia. Mas quando há confiança, o campo eletromagnético se expande, abrindo espaço para novas possibilidades. A mesma lei que rege as células rege o fluxo da vida. O que está em contração repele, o que está em expansão atrai. A pobreza vibracional, portanto, não é falta de recurso, é falta de coerência. É o estado em que a mente pensa em abundância, mas o corpo vibra em escassez. É como tentar transmitir uma música em uma frequência de rádio errada. O som se distorce, o sinal se perde. A carta quântica existe para curar essa distorção. Ela ensina a mente a escrever o que o coração já acredita, não o que ele ainda teme. É o primeiro passo para transformar o verbo em vibração e a vibração em realidade. Pense assim: a abundância é uma estação de rádio que nunca para de transmitir, mas só quem ajusta o próprio dial interno consegue ouvi-la. A falta não é ausência de som, é ruído, e o silêncio que antecede a escrita é o gesto de afinar-se com essa frequência antes de qualquer letra no papel. O universo já começa a escutar, porque o campo responde não à palavra escrita, mas à emoção que a escreve. E se essa emoção for paz, confiança e merecimento, o dinheiro, que nada mais é do que energia em forma de movimento, começará a fluir naturalmente em sua direção. O bloqueio invisível não é o não ter, mas o não se sentir digno de ter. Quando essa crença se dissolve, o fluxo volta a correr. O dinheiro, então, deixa de ser busca e se torna reflexo. E o que antes parecia distante passa a ser consequência do que você é. Há uma força antiga e esquecida no ato de escrever. Quando a mão se move sobre o papel, a mente traduz o invisível em símbolo, o sentimento em verbo e a energia em direção. É nesse instante que o pensamento deixa de ser apenas ar e começa a ter forma, textura e propósito. Joseph Murphy chamava esse fenômeno de verbo criador, o momento em que a consciência dá ordens ao subconsciente por meio da palavra impregnada de emoção. Murphy dizia: as palavras são moldes mentais que o subconsciente preenche com substância divina. Por isso, a carta quântica é mais do que um simples exercício de escrita. É uma tecnologia espiritual. Ela instrui o campo a partir de uma geometria vibracional. Cada letra é uma frequência, cada frase, uma forma. E quando o verbo é revestido de fé, ele se transforma em comando criador. Escrever é alinhar corpo, mente e espírito em um mesmo fluxo. O movimento da caneta acalma o sistema nervoso, o que reduz a resistência mental e abre espaço para o subconsciente absorver o que é dito. A neurociência espiritual descreve isso como coerência hemisférica, o lado lógico, que escreve, e o lado intuitivo, que sente, começam a operar em harmonia. Neville Goddard ensinava que assumir o sentimento do desejo realizado é o segredo da manifestação. A carta quântica é o instrumento que permite esse estado. Ao escrever no tempo presente, eu sou próspero, a abundância flui livremente em minha vida. A mente deixa de projetar o desejo para o futuro e o vivencia como real agora. O universo entende essa linguagem porque ela é vibracional, não linear. O erro que muitos cometem é usar a escrita como súplica. Suplicar é pedir a partir da falta. Declarar é criar a partir da certeza. A carta quântica não é um pedido ao universo, é uma assinatura energética, um contrato vibracional que diz: eu reconheço o fluxo que já existe e escolho participar dele. Imagine o universo como um oceano infinito. O ato de escrever é lançar uma âncora no ponto exato onde você deseja atracar. A cada palavra, o campo se ajusta, as marés se reorganizam e as circunstâncias começam a alinhar-se ao conteúdo da carta. A prática é simples na aparência,
mas profunda em sua essência. Quando você escreve com o coração tranquilo, o verbo penetra o subconsciente sem resistência. E o subconsciente, obediente e preciso, começa a reconfigurar as percepções, decisões e encontros para que a experiência escrita se torne realidade vivida. A física quântica descreve esse processo como colapso da função de onda, quando uma possibilidade se torna fato porque foi observada com atenção e intenção. A carta é essa observação prolongada, esse foco estável que transforma o que era potencial em expressão. Por isso, o verbo que você usa precisa carregar emoção coerente. Não basta dizer "eu tenho", é preciso sentir "eu sou". A emoção é o selo que autentica a palavra perante o campo. Murphy costumava repetir: não se convence o subconsciente pela força, mas pela convicção calma da fé. Assim, escrever é um ato de rendição, não de controle. Cada linha deve ser um testemunho de paz, não de urgência, porque a pressa comunica ao universo a vibração da falta, enquanto a serenidade declara que tudo já foi providenciado. A carta quântica é o espelho onde o invisível se reconhece. Ao terminá-la, algo dentro de você muda, ainda que nada externo tenha acontecido. É o primeiro sinal de que a realidade já começou a se reorganizar. O verbo se fez carne, e a fé, direção. Toda criação começa com um sentimento. A mente pode escolher as palavras, mas é o coração que lhes dá vida. Joseph Murphy dizia que não é o pensamento que cria, e sim o sentimento sustentado. A carta quântica não manifesta pela beleza das frases, mas pela coerência emocional que as sustenta. O universo não responde ao som das palavras, mas à frequência da emoção que as acompanha. Se você escreve sobre prosperidade, mas vibra dúvida, o campo escuta a dúvida. Se fala de abundância, mas sente culpa, o campo reproduz culpa. O verbo só se torna criador quando o sentimento é íntegro. Neville Goddard chamava isso de sentir o fim realizado. Ao escrever sua carta, ele ensinava: não imagine estar pedindo algo, imagine estar agradecendo por algo já concluído. O sentimento de gratidão sela a frequência da manifestação. É a assinatura emocional que informa ao subconsciente que a criação já aconteceu. A psicofisiologia moderna confirma o mesmo princípio. Emoções coerentes, como alegria, amor e gratidão, produzem um ritmo cardíaco estável e harmônico, conhecido como coerência cardíaca. Esse estado, segundo pesquisas de Greg Braden e o Instituto HeartMath, amplifica o campo eletromagnético ao redor do corpo, tornando-o mais receptivo e ressonante com frequências elevadas. Ao escrever, portanto, não é o ato mecânico que move a energia, mas o estado vibracional do autor. Escrever com pressa é diferente de escrever com reverência. Uma frase escrita em paz vale mais do que 1000 parágrafos escritos em tensão. A emoção é a tinta invisível que grava a carta no campo quântico. Quando há dissonância entre o que se diz e o que se sente, a manifestação fica suspensa, como um comando sem energia suficiente para ser executado. É por isso que muitas pessoas afirmam frases poderosas, mas continuam presas à mesma realidade. Elas falam com a boca, mas o coração permanece calado. Murphy lembrava: o subconsciente não obedece a palavras ocas. Ele responde à emoção impregnada de convicção. O que cura, atrai e transforma não é a linguagem, é a energia que habita nela. Ao escrever sua carta, imagine-se em comunhão com o próprio universo. Veja cada palavra como uma partícula de luz sendo liberada no éter. Cada frase deve nascer de um lugar interno de certeza e serenidade. É o sentimento de completude, e não a intenção de obter, que move o campo criador. A emoção escrita é o ponto de ignição da manifestação. Ela une pensamento, corpo e espírito em uma mesma vibração. E quando essa unidade acontece, o universo não tem escolha. Ele responde. A carta não é, então, uma tentativa de convencer a realidade, mas um lembrete, a consciência de quem você realmente é. O verdadeiro poder não está em pedir, mas em sentir-se digno. E esse sentimento, quando registrado com o verbo, transforma o invisível em destino. A emoção coerente é o fogo sagrado. É ela que acende a palavra, que transforma o texto em código vibracional e que faz o impossível se mover em direção à forma.
Quando o coração e a mente escrevem juntos, a carta deixa de ser papel e se torna ponte, uma ponte luminosa entre o ser que deseja e o universo que responde. Há momentos em que a escrita deixa de ser uma simples expressão e se transforma em um ritual de criação. A carta quântica é esse ponto de convergência entre o visível e o invisível, entre o pensamento e a forma. Ela nasce do silêncio, é alimentada pela intenção e floresce no campo vibracional da fé. Joseph Murphy descrevia o subconsciente como um servo fiel que executa cada comando dado com sentimento e convicção. A carta, portanto, é o manual desse comando. É a forma mais direta de comunicar à mente profunda o que você escolhe manifestar, sem resistência, sem dúvida, sem interferência do medo. O primeiro passo é o silêncio. Antes de qualquer palavra, há um campo de quietude. É nele que a mente se alinha e o corpo encontra o estado de receptividade. A energia da criação não obedece à urgência, mas à calma. O subconsciente, segundo Murphy, escuta melhor o que é dito em paz, não em pressa. Ao começar, imagine que está conversando com a mente divina, não com o dinheiro. O dinheiro é apenas uma das infinitas expressões do fluxo universal. A carta deve ser dirigida à fonte, não ao sintoma. Quando você escreve a inteligência infinita, seu verbo ganha poder, porque se conecta diretamente à causa, e não ao efeito. Use o tempo presente. Dizer, eu terei prosperidade, projeta o desejo para o futuro. Dizer, eu sou próspero, ancora a vibração no agora. O subconsciente vive no presente eterno. Ele não conhece o amanhã. É nesse instante que o campo se molda, que a energia se reorganiza e que o invisível começa a se condensar em realidade. Murphy explicava que o sentimento de realização é a ponte que liga a ideia à manifestação. Por isso, ao escrever, não se trata apenas de afirmar, mas de sentir. Cada palavra deve carregar a emoção de quem já vive aquilo que descreve. O universo é sensível à vibração do já realizado. A carta é mais poderosa quando escrita à noite, no estado limítrofe entre a vigília e o sono. Nesse momento, a mente racional se silencia e o subconsciente se abre como um solo fértil. O verbo lançado nesse campo penetra profundamente e começa a agir durante o sono, quando as resistências conscientes adormecem. A entrega é a última parte do processo. Depois que a carta é escrita, deve ser solta. Guardá-la com ansiedade é vibrar dúvida. Relê-la com gratidão é vibrar certeza. O campo não obedece a quem implora, mas a quem confia. Neville Goddard chamava isso de o segredo da rendição criativa. A fé que não exige prova é a fé que transforma. A carta é a semente, mas o crescimento pertence ao solo divino. Escrever é plantar, entregar é confiar. E quando ambas as ações se unem, o milagre se torna inevitável. A carta quântica, portanto, não é apenas um instrumento de prosperidade, é um exercício de consciência, um lembrete de que toda abundância começa na mente que sabe o que é, e não na que teme o que falta. Pense no papel como um espelho. Ele não reflete o que você quer ser, mas o que você decide reconhecer. E no instante em que o verbo se torna verdade dentro de você, o universo inteiro começa a ecoar a mesma frequência. A palavra, então, cumpre seu destino, tornar-se forma, e o invisível, pela graça da fé e da escrita, se faz visível. Quando o verbo é lançado no campo, ele não se perde. A energia que nasce da fé encontra sempre o caminho de volta. Joseph Murphy dizia que toda ideia aceita pelo subconsciente busca se expressar com precisão matemática. O universo não ignora a coerência vibracional. Ele apenas espera que a mente esteja pronta para reconhecer o retorno. O primeiro sinal de que a carta foi ouvida não é material, é emocional. É o surgimento de uma leveza silenciosa, uma sensação de paz que dispensa provas. Essa tranquilidade não vem do pensamento positivo, mas da confiança profunda, o estado interior de quem sabe que algo já está em movimento, mesmo que os olhos ainda não vejam. Murphy ensinava que o subconsciente é a ponte entre o humano e o divino. Quando ele aceita uma ideia, todas as forças da natureza se unem em cooperação silenciosa. Essa colaboração não é mágica no sentido comum, é harmônica. As coincidências começam a se alinhar, pessoas aparecem, oportunidades emergem.
O invisível se reorganiza para espelhar o novo padrão mental. A sincronicidade é o idioma do campo quântico. Ela é a resposta sutil do universo às vibrações que você emitiu. Quando as coincidências se tornam frequentes, não é acaso, é alinhamento. O campo está confirmando que a carta foi registrada na linguagem da energia. Neville Goddard explicava que o sentimento de certeza é o verdadeiro sinal da manifestação. Não há ansiedade no Criador consciente, porque a fé é a prova invisível do resultado. A mente que confia não busca sinais, ela os reconhece quando aparecem. A neurociência espiritual traduz isso em termos simples. Quando a mente entra em coerência emocional, o cérebro deixa de produzir ondas de medo e começa a emitir padrões de harmonia. Essa mudança altera a percepção, e o que antes parecia impossível começa a ser notado. O mundo não muda, o observador muda, e o mundo responde. Os sinais da carta se manifestam também na mudança de atitude. Você começa a agir com mais naturalidade, a falar com mais convicção, a escolher com mais segurança. O subconsciente já aceitou a nova identidade e o comportamento externo passa a refletir essa aceitação. O dinheiro, quando vem, não é o milagre, é apenas a confirmação da nova vibração. O verdadeiro milagre é a mudança de consciência. O campo apenas traduz em forma o que você já se tornou por dentro. Murphy dizia: não há força externa realizando milagres, há a inteligência divina dentro de você, manifestando o que você finalmente permitiu. A carta não muda o universo, ela muda você, e o universo apenas acompanha. A energia da abundância não entra com estrondo, ela se infiltra suavemente, como um rio que começa a fluir, onde antes havia resistência. De repente, tudo parece mais fácil. A vida, antes pesada, se torna leve. As portas, antes trancadas, simplesmente se abrem. Essa é a confirmação silenciosa de que a carta foi ouvida. Não há pressa, não há medo, não há dúvida, só a serenidade de quem descobriu que o Verbo, quando nasce do amor e da certeza, é a própria voz de Deus manifestando-se através de quem ousou acreditar. Joseph Murphy e Joe Vitale se encontram na mesma linha de verdade. O dinheiro não é um prêmio, é um espelho. Ele não mede merecimento moral, mede coerência vibracional. Ele responde ao sentimento de valor que habita dentro de quem o busca, e não ao desespero de quem o implora. Murphy dizia que a riqueza é um estado de consciência. Essa frase, simples e profunda, desmonta séculos de crenças limitantes. O dinheiro não é atraído pelo esforço, mas pela frequência. Ele vem naturalmente a quem vibra segurança, clareza e gratidão. O campo quântico, segundo Vitale, é neutro. Ele apenas devolve o sinal que você emite com constância. A carta quântica, então, é mais do que um exercício de fé. É um ato de autoconhecimento. Cada palavra escrita é uma confissão vibracional. É isto que eu acredito sobre mim. Quando a mente reconhece seu próprio valor, o universo começa a agir como um reflexo dessa certeza. Joe Vitale ensinava: você não precisa convencer o universo, só precisa limpar os ruídos internos que te impedem de ouvir a resposta. O que bloqueia o fluxo não é a falta de oportunidades, mas a resistência invisível da dúvida. A carta é uma forma de reeducar a mente a sentir o que sempre foi verdadeiro, que a abundância é o estado natural do ser. Escrever a carta não é chamar o dinheiro, é lembrar-se da fonte. O dinheiro é apenas a consequência de uma consciência reconciliada com o próprio valor. O verdadeiro poder está em compreender que a energia da prosperidade é espiritual. É o movimento de dar e receber em equilíbrio com a vida. Murphy afirmava: você é o canal de Deus para a circulação do bem. Essa frase encerra o mistério da abundância. O dinheiro não pertence a ninguém. Ele flui por meio de quem está em harmonia com o propósito. O bloqueio ocorre quando há medo, apego ou culpa. O fluxo se restabelece quando há confiança, gratidão e entrega. Reescrever a carta de tempos em tempos não é um ato de insistência, mas de refinamento. A mente evolui e sua vibração também. A cada nova versão, você se aproxima mais da naturalidade. Do estado em que pedir se torna desnecessário, porque o sentir já se tornou real. O dinheiro vem, mas o verdadeiro milagre é perceber que ele nunca foi o centro. Ele é apenas o mensageiro de um estado interior de completude.
Quando você vibra valor, o universo envia confirmações. Quando você vibra amor, ele responde com fluidez. A carta quântica é, na verdade, uma carta a Deus dentro de você. E esse Deus, silencioso e presente, sempre responde à vibração da certeza. No fim, a abundância não é o que você conquista, é o que você permite fluir. E o verbo que abre as portas dessa permissão é simples, mas poderoso. Eu sou digno, porque o universo, em sua infinita inteligência, só precisa de uma mente disposta a acreditar nisso para transformar toda a realidade ao redor. Que esta carta, escrita no silêncio da fé, se torne o espelho da sua nova vibração e que, ao ler suas próprias palavras, você perceba que nunca foi o dinheiro que precisava vir até você. Era você que precisava lembrar quem é. O campo sempre ouviu. E agora, ele apenas espera o som da sua certeza. Se esta mensagem tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal e continue essa jornada de consciência e expansão. Compartilhe este vídeo com quem precisa despertar para o poder criador que habita em cada pensamento. Deixe seu comentário. Sua palavra também cria. A abundância começa em quem vibra e se multiplica em quem compartilha.